Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Estamos aqui com muita saudade de ver cada rostinho aqui pelas cadeiras, mas também estamos muito felizes em saber que você está perseverando nesse tempo. Tempos de alegria para o Senhor, porque a igreja tem se mantido firme. E tempos de alegria para nós de liderança, porque temos visto os nossos membros firmes no Senhor, prevalecentes na vitória de Deus. Nessa noite eu quero orar com você, quero encher o seu coração de mais alegria, expectativa no Espírito Santo e fé, para a gente continuar vencendo nesses dias de tanta violência nas redes sociais, de tanta violência nas mídias. A gente tem ouvido tanta coisa ruim, temos sido sucumbidos por notícias ruins, mas nós estamos aqui para encher o seu coração de fé, de alegria, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso e Ele está guardando as nossas vidas, amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Fala aos nossos corações, fala o coração, Senhor, da Tua igreja, Pai. Que cada um, Senhor, seja alimentado pela Tua palavra, pela fé, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. E que possamos, Senhor, crescer ainda mais, Senhor, na Tua presença. Pai, dá-nos revelação da Tua vontade, dá-nos estratégias de como fazer a Tua vontade. Em tudo nos faça mais do que vitoriosos, Deus, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Deus está falando muito comigo sobre a igreja de Jesus Cristo. Nesses dias nós temos visto, como eu falei, né, muitas informações sobre esse vírus, sobre a pandemia, mas nós também podemos nos alegrar, porque a igreja está viva, ela não está se deixando abater por essas informações tristes. Infelizmente, temos sim perdido muitas pessoas queridas, muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, mas nós não estamos nos deixando abater de forma que esquecemos o que Deus tem para as nossas vidas. Qual o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, você sabe? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Nesses dias temos falado muito sobre o berço que é a comunidade evangélica de Vila da Penha, através da vida do apóstolo Ari Caetano. Como esse ministério abençoou o Brasil e outras nações através do Ministério do Louvor. E uma das músicas daquele tempo, lá de trás, se eu não me engano, há uns 15, 20 anos atrás, é uma música que fala justamente isso, que a igreja está viva. Não sei se você conhece essa música ou se vai lembrar junto comigo, mas eu não vou cantar, mas a letra é mais ou menos assim. Viva, bem viva, a igreja no mundo está. Olha, Satanás, a igreja está aqui para te impedir, para te amarrar, para te expulsar em nome de Jesus. Solta os oprimidos, solta os algemados, os feridos de coração. Solta os doentes, solta os enfermos e os presos nas religiões. Você lembra dessa canção? É isso que nós temos vivido nesses dias. A igreja de Jesus Cristo está viva, está aí falando do Evangelho, está aí libertando as pessoas. E Deus conta com a minha vida e com a sua vida. Sabe como a igreja tem se demonstrado viva nesses dias? Em pleno confinamento, por conta do Covid-19, nós temos visto a igreja sair das quatro paredes e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantos não ouviram que essa pandemia é Deus querendo que o povo se arrependa, volte aos seus caminhos, aos caminhos de Deus? Quantas vezes nós escutamos pelas lives, pelas ministrações através da internet, que Deus quer que nós venhamos a nos arrepender. A Bíblia fala isso, né? Então a gente escuta muito isso. Voltai-vos, arrependei-vos, e Ele lutará por nós, Ele nos dará a vitória. Nós, a Igreja de Cristo, temos proclamado a verdade do Evangelho.
Lá em Romanos 3, 23 e 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão, ou em outra versão, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A igreja tem falado isso, tem falado através da internet. Saia do pecado, há esperança para você vencer essa tentação que você tem passado, porque a Bíblia garante que todos pecaram, mas estão destituídos da glória de Deus. Mas nós temos alguém que nos justifica de graça, é pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aquele versículo em Romanos 6, 23 que fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Então nós temos declarado isso, que o salário do pecado é a morte, morte espiritual e infelizmente às vezes até uma morte natural, dependendo do tipo de pecado que a pessoa tem cometido. Mas o dom gratuito é a vida eterna, gente, é viver a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, não é verdade? Então, assim, nós não podemos nos abater, nós precisamos nos firmar nesses versículos, nos firmar na fé de que existe uma vida eterna com Jesus Cristo e falar isso para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para aquelas pessoas que a gente encontra numa fila de banco. A gente precisa falar e a igreja tem se demonstrado viva nesse momento quando está falando o evangelho simples e profundo de Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, 19 fala: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus e essa geração toda está esperando a sua manifestação, está esperando que você abra sua boca, declare salvação, declare vida eterna. Nós estamos aqui no Tadel. Mas por que eu estou falando de salvação? Porque o papel do grupo familiar é evangelizar, é levar vida aonde existe morte, é trazer essas pessoas a essa restauração através de Jesus Cristo. E é a sua evangelização que vai fazer diferença nessa hora. Nós temos visto algumas fotos, né? Toda semana a gente manda foto de como o nosso grupo se reuniu e alguns grupos têm mandado foto com rostinhos diferentes. Aí o dirigente coloca lá: teve visitante, ele se converteu. As pessoas estão se convertendo através dos encontros virtuais. Então Deus ainda está nesse negócio, está abençoando. Então a gente não pode desistir. Nós somos uma igreja viva e nossos grupos familiares continuam evangelizando, falando da vida eterna e ganhando vidas para Jesus. Amém? Nós temos visto vidas se arrependendo do pecado. Quantas lives de avivamento temos vistos? E eles querem nos ouvir. Eles estão disponíveis a ouvir palavra de esperança, palavra que traga algo bom ao coração e não apenas notícias ruins. Então a pessoa vai lá, entende que o pecado gera morte e decide por uma vida com Cristo Jesus. E passa a declarar uma nova verdade em sua vida e clamar por misericórdia de Deus. Lá em Salmos 16, 7 fala: bendirei ao Senhor que me aconselha e na escura da noite o meu coração me ensina. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Esse já é outro salmo. Salmo 25, versículo 4 ao 7. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias.
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, ó Senhor. Você foi profeta na vida dessa pessoa que entendeu o pecado, deixou de lado, decidiu por Cristo e quer viver uma vida diferente. Então você é um profeta nessa vida e você se alegra. Aí a gente volta para o evangelismo, para o crescimento do reino de Deus. Quando você evangeliza, a pessoa aceita Jesus, você se alegra. A sua vida vem assim, cheia de disposição, porque você quer mais. Você quer fazer muito mais através do Espírito Santo. Amém? Essa alegria faz com que você seja mais usado em Deus e mais ousado em Deus. Isso é muito bom. Esse é um período magnífico para a igreja fazer o seu papel e as vidas estão clamando e ouvindo a verdade de Deus. E você pode ser usado por Deus nesses dias para ver milagres acontecerem, vidas serem curadas, famílias sendo restauradas. A igreja de Jesus está viva e você precisa mostrar isso através das suas atitudes de ousadia. Lembra quantas vezes você cantou aqui na igreja mesmo aquela música da Ludmilla? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. É essa unção que está na tua vida, querido. É essa unção que está como ambiente no teu grupo familiar, que vai fazer com que as vidas continuem se achegando. Amém? Você crê nessa verdade? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu vivi nesses dias. No primeiro domingo de abril, nós fizemos a nossa Santa Ceia, né? A primeira Santa Ceia virtual, e nos foi orientado comprar os elementos da Santa Ceia e nós compramos lá para a nossa casa, só que ficou faltando o suco de uva. E no domingo eu acordei, meu Deus, o suco de uva, eu vou no mercado, corri, os mercados aqui no bairro de Irajá estavam fechados. A minha intenção era para a Vila da Penha, mas no caminho, passando por Vista Alegre, eu vi um mercado aberto, entrei e fui atrás do suco de uva, né? Então, no momento que eu já estava chegando ali para pegar o produto que eu queria, chegou um jovem do meu lado, pedindo desculpa, meio acanhado. Ah, desculpa ter assustado a senhora, mas eu queria pedir uma ajuda. Então, ele pediu ajuda, era para pagar o que ele queria. Ele estava com fome, queria só um pacote de pão e alguns pacotinhos de suco, desses de pozinho que a pessoa faz. E ali eu falei, posso sim, vou te ajudar, vamos lá que eu pago. E aí ele largou o suco de lado. Eu falei, ué, você não vai levar o suco? Ah, eu não quero te incomodar. Falei, não, isso não é incômodo, eu vou te abençoar, vamos lá. E aí nós fomos em direção ao caixa. Enquanto estávamos aguardando o nosso momento para pagar pelos produtos, eu perguntei para ele, qual o seu nome? Aí ele, meu nome é Rafael. Falei, prazer, Rafael, meu nome é Bruna. Deixa eu te perguntar, você conhece a Jesus? Aí ele respirou fundo e falou, conheço. Na verdade, eu conheci, mas hoje eu estou desviado. Aí eu olhei para ele e falei, poxa, Rafael, nesses dias você não está vendo o que está acontecendo? Jesus está voltando, querido. E ali eu comecei a falar do plano da salvação, comecei a falar do Evangelho, falei para ele da Bíblia, o que a Bíblia garante às nossas vidas. Perguntei aonde vai passar a tua eternidade. E ele abaixou a cabeça muito triste e falou, eu vou para o inferno. Falei, mas tu não vai não. Tu não vai para o inferno não, porque nós vamos orar hoje. Eu quero ouvir a sua declaração. Você ora comigo, você volta para Jesus
E aí ele tremia e me mostrava, olha como está a minha mão, eu tenho saudade disso. E ele falava, sabe, olhando no meu olho, eu tenho saudade disso, tenho saudade de evangelizar, de falar de Jesus, de ir para o louvor da igreja, de glorificar o nosso Deus. E eu falando, Rafael, você pode voltar a viver isso, pode e deve. E aí nós pagamos o produto, fomos à frente do caixa, né? Ali mesmo estava, logo perto da porta da saída, tinha um segurança, as pessoas entrando, transitando, paramos ali e oramos. Oramos e quando acabou a oração, eu orava de olho fechado, mas de vez em quando eu abri o olho, né? Para ver como é que ele estava, se ele estava se entregando na oração ou não. E ali eu vi uma pessoa entregue, levantando as mãos, concordando e recebendo a oração em Cristo. E aquilo foi me deixando muito feliz. Então, no momento que antes da gente se despedir, o semblante daquele menino era outro, era completamente diferente. Dava para ver nitidamente que o Espírito Santo tinha tocado naquela vida. Eu fiquei muito feliz. Se eu fiquei feliz, imagina Deus usando a minha vida. Imagina o Rafael recebendo Jesus de volta. E a gente orando ali, no meio de todo mundo, ele falava, eu não tenho vergonha de orar, ora comigo, vamos orar, Rafael. Então ali fechamos os olhos, oramos, ele voltou para Jesus e eu fiquei muito feliz. Nos distanciamos, nos despedimos e quando eu já estava quase no meio do mercado, e ele na porta, aí ele gritou, senhora, aí eu olhei para trás, aí ele, Deus te abençoe, que o seu culto seja maravilhoso. Então assim, naquela mesma hora, eu vi uma pessoa que tinha acabado de voltar para Jesus, com um semblante completamente diferente, já abençoando outra pessoa que tinha abençoado ele, mas ele saiu dali alegre. Você podia ver a alegria de Jesus Cristo dentro daquela pessoa. Isso me deixou muito feliz. Ah, mas por que eu estou falando isso? Para exemplificar que a igreja não está morta, a igreja de Jesus está viva. Essa geração está esperando com ansiedade para que a gente chegue, para que a gente ore, para que a gente resgate essas vidas, sabe? Essa semana o apóstolo Ari fez uma live junto com a pastora Lisa, lá da Suíça, junto com o pastor Ralph. Foi uma live muito abençoada. E ali, em um momentinho, ele deu um breve testemunho falando de como Deus tem usado a vida dele para discipular e fincar a vida de pessoas francesas. A pessoa mora na França e ele tem ali conversado com a pessoa, mas ele não sabe francês, então o que ele faz? Ele quer falar, ele vai no Google, coloca lá no tradutor, escreve, o tradutor traduz, ele joga para a pessoa responde, ele lê no tradutor e eles estão se comunicando. A pessoa está ficando cheia de vida, aquela casa está sendo transformada. As pessoas precisam da gente, as pessoas estão clamando por ouvir uma verdade libertadora, que traga uma esperança, que traga algo novo para a nossa vida. Então, para a vida deles também, né? Então, a gente não pode ficar tímido, a gente tem que jogar toda a timidez fora e falar mesmo, falar de Jesus em todo o tempo, com alegria, com ousadia. O Espírito Santo vai usar as nossas vidas. Essa semana, eu vou te dar outro exemplo. Essa semana também, lá na minha família, nós fomos pegos de surpresa com essa notícia do Covid por alguém um pouco próximo a gente. Essa pessoa ficou doente de Covid, foi entubado e está no hospital. Mas a tristeza na hora bateu, mas imediatamente eu me levantei, eu falei, eu não vou me prostrar, eu vou abençoar. Então peguei meu telefone e mandei um áudio para a esposa dessa pessoa que está doente, e ali ela ficou tão grata, ela assim respirou tanto de Deus e agradeceu tanto, que eu falei, Jesus, eu não posso me calar, eu não posso parar de abençoar. Então de lá para cá, todos os dias a gente tem orado, às madrugadas temos buscado a Deus pela vida dele e de tantos outros que têm pedido oração. Então a gente tem buscado ao Senhor
com muita fé, com muita alegria, e Deus está fazendo coisas milagrosas. Temos visto restaurações de famílias também, temos aí conversado, abençoado outras pessoas e temos visto relacionamentos entre casais sendo totalmente transformados pelo poder do Espírito Santo. Queridos, eu falo mais uma vez, a igreja não está morta, a igreja está viva e Deus conta com a minha vida e com a sua vida, amém? Então levanta nessa hora e vai abrir a sua boca para falar de Jesus, porque tem muita gente esperando por esse momento. Pedro, vamos falar do apóstolo Pedro, né? Lá em Atos, Pedro estava cheio do Espírito Santo para falar para aquela multidão. Eram mais de 3.000 almas naquele momento escutando o que Pedro estava falando. E Deus usou a vida dele de forma extraordinária. E quer te usar também, viu, meu irmão? Deus quer te usar. Pedro, até pouco tempo antes, quando Jesus ainda era vivo, Pedro ainda era aquele pescador muito bruto na forma de falar, muito rude, mas de repente o Espírito Santo laçou Pedro e ele conseguiu ser usado com uma ousadia linda no Espírito Santo. E um trabalho que foi feito ali foi lindo, lindo, lindo. Então a gente tem que sair com expectativa do que o Senhor fará através da nossa vida. A gente tem que se consagrar, eu quero te incentivar, se consagre, ore, jejue e deixa Deus encher a sua vida até transbordar. Não é encher um pouquinho não, mas até transbordar para o lado, para frente, para trás, amém? O Senhor faz tudo com um propósito, isso está escrito em Provérbios 16, versículo 4, essa é a primeira parte do versículo. O Senhor faz tudo com propósito. Lá em Mateus 16, 18 fala, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso era Jesus falando para Pedro, né? E logo depois, lá em Atos 2, versículo 14, diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Queridos, foram 3.000 almas. Tem noção de quanta gente é isso? 3.000 almas em uma ministração do apóstolo Pedro, logo que ele foi tomado pelo Espírito Santo. E ele estava sem microfone. Você consegue imaginar? Aqui fala que os que aceitaram de bom grado. Isso quer dizer que alguns não aceitaram. Então quer dizer que eram mais de 3.000 pessoas. Então era uma multidão muito grande. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Mas ainda assim, Pedro pregou com uma ousadia que 3.000 almas entregaram a sua vida para Jesus. E é isso que Deus, o Espírito Santo, quer fazer com a gente. Naquele dia era eita atrás de tem. Era o Espírito Santo arrebatando geral para a glória de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida e com a minha vida, com a igreja dele, que está viva nesses dias. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam em diversas línguas. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 28. Eu quero te falar que Deus te chamou, como eu falei lá no início, daquela música da Igreja Viva, do nosso ministério, Deus te chamou para soltar os oprimidos, soltar os algemados, os feridos de coração, soltar os doentes, curar, soltar os enfermos, os que estão presos nas religiões. Isso é cura de Deus nas vidas.
Qual dom você tem na sua vida para distribuir para aquela pessoa que está precisando? É de cura? É de prestar ajuda? É de ir lá socorrer nesse momento onde muitos estão precisando? Você pode realizar milagres na vida de alguém, amém? Não fique intimidado. Em Efésios, capítulo 4, versículo 27 a 29b, fala assim: não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, aquele antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Mas eu quero que você atente a essa parte aqui, o finalzinho, 29b. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom, só o que for palavra boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, não abra a sua boca para desperdiçar palavras que vão amaldiçoar alguém, que vão entristecer ou afundar alguém, mas use suas palavras para abençoar a vida de alguém. Use a sua boca para falar aquilo que é bom diante do Senhor, amém? Então, querido, deixa o Senhor te usar, deixa Deus usar, usa a sua boca para abençoar. Esse tempo é tempo de evangelismo, tempo de crescimento de Deus pelas nações. E o seu grupo vai crescer, eu declaro agora, o seu grupo vai crescer, seu grupo vai prosperar, ele vai avançar, ele vai multiplicar em nome de Jesus, com qualidade, com alegria do Espírito Santo, amém? E que você que está aí escutando essa palavra, você que está distante, um dia esteve aqui junto com a gente, ou você que está ouvindo e quer se chegar, está começando a conhecer esse Deus e quer falar, eu quero servir esse Deus, eu quero ser usado como Pedro foi usado. Venha correndo, eu quero te falar, vem correndo, entre em contato com a gente. O pastor Tiago está aqui sempre finalizando as nossas lives, chamando você que quer se arrepender, que quer entregar a sua vida para Jesus. Mande o seu pedido de oração, coloque o seu nome, coloque a sua mãozinha lá. Eu quero viver para Cristo, eu quero servir a Jesus, porque Deus está te esperando. Venha correndo, não perca tempo. E aí, Deus vai te usar da mesma forma. Lembra da mulher samaritana? Ela vivia em pecado, mas Jesus teve um encontro com ela. A mulher samaritana encontrou com Jesus, reconheceu quem era Jesus, reconheceu o que ele podia fazer na vida dela. E de repente, uma mulher, a partir daquele dia, mexeu com uma cidade inteira. E muitos aceitaram a Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Como eu falei também um pouco atrás aqui, Pedro teve grande transformação, mas não foi só ele. Mateus, o apóstolo Mateus, ele era um publicano odiado pelo povo, porque ele tinha que cobrar os impostos. E os publicanos naquela época roubavam muito, cobravam além da conta. E Mateus seguiu a Jesus, ele escutou o chamado de Jesus e ele seguiu. E o que foi feito dele? Mateus foi feito apóstolo. Querido, Deus pode fazer e quer fazer você um transformador e resgatador de vidas. Lembra atrás quando eu falei que a Bíblia, né? Eu li aqui na Bíblia, né? Falando que nós somos chamados uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, outros para quem tem dom de cura, para quem tem dom de resgatar vidas. Você tem um dom na sua vida. Então, assim como Mateus, como uma mulher samaritana, Deus pode usar a sua vida. Você apenas precisa ter um coração disponível e falar, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. E Deus vai contar contigo. Tem uma canção, agora finalizando, tem uma canção muito linda que está bem alta aí na internet. Ela é lá dos Estados Unidos, mas na tradução fala, Deus proveu o fogo e eu sou o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me de ti, Deus, enche-me.
enche-me até transbordar, derrama a sua glória. Você pode declarar isso agora aí na tua casa? Você pode se levantar, erguer as suas mãos e declarar: enche-me, Senhor, enche-me até transbordar, derrama a sua glória sobre a minha vida e me usa para alcançar outras vidas. Amém? Eu creio que Deus te chamou, está te levantando para ser um transformador de vidas, para ser um resgatador de vidas. E muitos vão chegar a ti. E daqui a muito tempo você vai olhar para trás e vai ver que alegria que Deus trabalhou tanto através da sua vida. Amém, queridos? Eu quero aqui me despedir de vocês, mais uma vez dizendo que estamos com muita saudade e com muita expectativa que esse tempo passe o mais rápido possível para a gente voltar a se encontrar, se abraçar em alegria e testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito através da minha vida e da sua vida. Amém? Fique na paz, querido. Grande beijo em seu coração.